matança em Bangu 1 provocou racha. A facção criminosa Terceiro Comando, TC, tem sua origem questionada. Há quem diga que ela foi formada ainda nos presídios Fluminense por um grupo autodenominado Falange Jacaré, que era rival da Falange Vermelha, posteriormente Comando Vermelho, CV. Outros falam que o antigo TC surgiu no final dos anos 80 e no início dos anos 90 como uma dissidência do CV e teve como principais fundadores os traficantes José Roberto da Silva Filho, o Robertinho de Lucas, Milton da Costa, o Miltinho do Dendê e Darcy da Silva Filho, o Cid Acari. O fato é que a bandidagem do TC ascendeu em uma época de crise do Comando Vermelho, que passou a ser comandada por traficantes muito jovens, como Márcio dos Santos Nepomuceno, ou Marcinho VP, cuja principal característica era a violência e o consumo de drogas. VP, inclusive, criou uma ala jovem da facção, que passou a se rebelar contra os antigos chefes. Na contramão disso, o TC tinha membros com visão empresarial do tráfico e interessados somente no lucro. Em meio a tudo isso, um traficante expulso do CV, Hernaldo Pinto de Medeiros, OE, funda na cadeia, com o crivo de ninguém menos do que José Carlos dos Reis Ensina, o Escadinha, um dos antigos reis do CV, uma outra facção, a Amigos dos Amigos, ADA, juntamente com o amigo Celso Luiz Rodrigues, o Celcinho da Vila Vitem. Assim como os integrantes do TC, o E também tinha uma visão empresarial do tráfico. Na época que foi preso, em 1996, já havia montado uma estrutura de distribuição de drogas com contatos nas fontes produtoras do Paraguai, Bolívia e Colômbia. O golpe de mestre foi dado no início deste século quando o TC e ADA resolveram unir forças. Cada facção tinha seus próprios redutos, mas não se atacavam e ainda se uniam para invadir áreas dominadas pelo CV. Em 2002, porém, as relações azedaram após Fernandinho Beiramar ter comandado uma matança dentro de Bangu 1, em que morreram o E e outros 2 comparsas. O fato é que o TC rachou. Traficantes de Acari, Parada de Lucas, Dendê das favelas de Senador Camará romperam com a ADA e criaram o Terceiro Comando Puro, TCP, que se tornou inimigo mortal dos antigos aliados. Robson André da Silva, o Robinho Pinga, passou a ser o principal líder da nova facção. Linho ficou com a ADA juntamente com Irapuã David Lopes, o Gangão, o poderoso do Complexo de São Carlos. No início de 2003, em um acerto de contas entre TCP e ADA, o traficante Linho teria sido morto em São Paulo, mas seu corpo jamais foi encontrado até hoje. Guerras sangrentas passaram a marcar os embates entre o TCP e a ADA, principalmente no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, no complexo de favelas da Maré e entre as comunidades do Juramento e da Serrinha. O TCP tem levado vantagem sobre a ADA nos confrontos nos últimos anos. Tomou dela as favelas do Mucuíço, Guadalupe, Sapo, Senador Camará, Para Pedro, Colégio, Adeus, Bom Sucesso, Serrinha, Madureira, e ainda expulsou os rivais de vez lá do Dendê. Hoje, o clima permanece tenso entre os dois, principalmente na Zona Oeste, com possibilidades de guerras a qualquer momento entre a Vila Vitem e o Conjunto Fumacê. O traficante Irapuã David Lopes, o Gangão 35, era um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro, apontado como líder da parceria firmada entre as facções TC, Terceiro Comando, e ADA, Amigo dos Amigos. Entre os crimes atribuídos à sua quadrilha estão o ataque ao prédio da Prefeitura do Rio, em julho de 2002, e o assassinato de Antônio Carlos Soares de Araújo, 47, o Macarrão, diretor de bateria da Escola de Samba Império Serrano, também em julho de 2002. A Secretaria da Segurança do Rio afirma que o traficante Gangão planejou o atentado ao prédio da Prefeitura em represália à demolição de um galpão que escondia drogas e dinheiro. Homens armados com fuzis dispararam cerca de 150 tiros contra 2 prédios. Também atiraram contra uma guarita da Guarda Municipal e jogaram 2 granadas, que não explodiram. Ninguém se feriu. Ele também era o responsável pela distribuição de drogas no Morro de São Carlos, região central, Zona Sul, e nos morros da Serrinha e do Querosene, Zona Norte.
uma nova guerra entre traficantes das facções criminosas ADA, Amigo dos Amigos, e TCP, Terceiro Comando Puro, voltou a aterrorizar a Ilha do Governador, zona norte do Rio, na madrugada de ontem, deixando 2 mortos e 4 feridos na favela da Pichuna. Foram 4 horas de confronto, segundo o relato dos moradores. 3 bombas de fabricação caseira explodiram, uma delas na porta de uma casa onde viviam 6 pessoas, entre elas 2 crianças, mas ninguém se feriu. Outras casas foram atingidas por balas de fuzil. 2 granadas foram apreendidas. De acordo com a Polícia Civil, o confronto começou por volta da meia-noite, depois que um grupo de traficantes, ligados a Claudecide Oliveira, Onocuinha, da ADA, invadiu a favela para retomar o controle das bocas de fumo de Edson Francisco Alves, o Bisulai, vinculado ao TCP. Houve então um tiroteio entre as quadrilhas inimigas. Os traficantes usaram também bombas artesanais e granadas. Pela manhã, as marcas do tiroteio podiam ser vistas. Paredes perfuradas por tiros, vestígios de sangue em paredes e no chão e dezenas de cápsulas de balas. A dona da casa em cuja porta explodiu a granada, que não quis se identificar, afirmou que, quando ouviram os tiros e a explosão, todos ficaram debaixo da cama para não serem atingidos. Fragmentos da bomba abriram buracos na porta e atingiram algumas panelas e móveis da casa. 2 supostos traficantes foram atingidos pela explosão dos artefatos e morreram. Os corpos foram deixados na estrada das canalhas e estavam mutilados. Até a conclusão desta edição, os nomes deles não tinham sido divulgados pela polícia.